Oi, gente. A expectativa do mercado era que Haddad iria anunciar uma série de cortes, né? Cortes em todas as áreas e não teria benefícios para a classe trabalhadora. Mas foi surpreendida com um anúncio de isenção de imposto de renda para quem ganha menos de R$ 5.000 e taxação dos mais ricos. Os anúncios de medidas claramente, uma promessa de Lula, outra uma medida claramente do campo progressista, irritaram o mercado, o dólar já subiu significativamente e a mídia corporativa já começou com seu discurso de que a equipe econômica foi derrotada. E todas aquelas outras coisas que a gente já conhece, né? Dizendo que o rombo foi colocado para frente. Olha, a mídia realmente é insuportável. Mas eu quero colocar esse vídeo aqui da fala do Fernando Haddad e depois tecer comentários. É claro que tem alguns cortes em algumas áreas, sim, mas tem coisas boas. Então a gente tem que fazer uma análise disso. Vamos ouvir o Haddad e depois eu vou tecer mais comentários. Queridas brasileiras, boa noite. Nos últimos meses, trabalhamos intensamente para elaborar um conjunto de propostas que reafirmam nosso compromisso com um Brasil mais justo e eficiente. Este não é um esforço isolado do governo do presidente Lula, mas uma construção conjunta que busca garantir avanços econômicos e sociais duradouros. Hoje, temos sinais claros de que estamos no caminho certo. O Brasil não apenas recuperou o tempo e o espaço perdidos, mas voltou a ocupar seu lugar de destaque no mundo, entre as 10 maiores economias. Agora, crescemos de forma consistente com um PIB superior a 3% ao ano. O desemprego, que castigava a nossa gente no período anterior, colocando milhões de famílias abaixo da linha de pobreza, hoje está entre os mais baixos da nossa história. Isso é verdade, viu? Todos os índices de desemprego estão em queda muito grande, né? Agora, esses dados macroeconômicos que são verdadeiros, não é para se negar isso daí, e o governo merece crédito e elogios por causa disso, não são suficientes, na minha visão, em um cenário de crise do capitalismo, porque muita gente foi para a informalidade, muita gente não procura mais emprego, e quem não procura mais emprego não entra nos dados de desemprego, né? E nós estamos nessa chamada gig economy, né? Economia dos aplicativos e tal, que significa que para o campo de esquerda evoluir mais, precisa dar ganhos materiais mais profundos. E aí entra a isenção do imposto de renda de quem ganha menos de R$5.000. É uma bela de uma isenção, né? Mas também tem outras coisas que a esquerda, ao meu ver, tem que fazer para dar ganhos materiais à classe trabalhadora. A gente pode entrar em mais detalhes com opções no final desse vídeo. Mais famílias estão voltando a ter renda e trabalho dignos. Garantimos reajustes reais para o salário mínimo e aumentamos a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários. Programas como Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular ganharam um novo impulso. E novos programas como o Pé de Meia, o Desenrola e o Acredita chegaram para combater a evasão escolar, ajudar as pessoas a recuperarem o crédito e apoiar quem quer empreender. O combate a privilégios e sonegação nos permitiu melhorar as contas públicas. Se no passado recente a falta de justiça tributária manteve privilégios para os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente. Cumprimos a lei e corrigimos distorções. Foi assim com a tributação de fundos em paraísos fiscais e fundos exclusivos dos super ricos. Mas sabemos que persistem grandes desafios. Diante do cenário externo, com conflitos armados e guerras comerciais, precisamos cuidar ainda mais da nossa casa. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia. Com isso, garantiremos estabilidade e eficiência e asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior,
retornou com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. Não sei ainda os detalhes dessa limitação de transferência de pensões, mas realmente a transferência de pensões era uma coisa que onerava muito o Estado brasileiro, né? E um privilégio imoral, né? Que os militares têm e que ninguém mais tem, no nível que eles têm, né? Então, pelo menos alguns dos privilégios dos militares estão sendo atacados. Não todos, mas alguns, né? A extensão vai se saber mais detalhes nos próximos dias. São mudanças justas e necessárias. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Juntos, com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50... Isso aqui é importante. Colocar a tal da emenda parlamentar dentro da regra fiscal para evitar que isso contribua para explodir, né, o orçamento. Porque, olha, essas emendas parlamentares, a gente sabe que isso daí foi foco de muita corrupção, né? Muita corrupção, é o antigo orçamento secreto, né? Então, se você não consegue extinguir totalmente devido ao poder terrível que o Congresso tem, pelo menos colocar dentro de regras, fiscalizar mais, é o mínimo que se espera disso. 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Para garantir os resultados que esperamos, em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central do nosso olhar humanista sobre a economia. O Brasil de hoje não é mais o Brasil que fechava os olhos para as desigualdades e para as dificuldades da nossa gente. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras, proteger o emprego, aumentar o poder de compra e assegurar o crescimento sustentável da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história. Honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula, com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$ 5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir. Essa medida é muito importante. Diminuir a tributação sobre a classe trabalhadora, né? Olha, isso aqui é muito importante. Dar ganhos materiais. Eu acredito, inclusive, que esse tipo de medida, quando começar a ser sentido pelas pessoas, pelas famílias e tudo mais, vai ter um impacto positivo, sim, né? Agora, tem que se ampliar, tem que ter mais medidas, mais políticas que fortaleçam a classe trabalhadora e os ganhos de direitos sociais, né? Ele falou ali de fortalecer o investimento no SUS, é muito importante, mas políticas que favorecem isso, que fortalecem a classe trabalhadora, são centrais
para o fortalecimento da esquerda no futuro, né? Senão a esquerda tende a se fragilizar muito com essas transformações econômicas que têm acontecido. Investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo, porque quem tem renda superior a R$50 mil por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Quem ganha mais de R$50 mil por mês num país como o Brasil é uma pessoa muito rica mesmo. Então, realmente faz total sentido e esse ajuste aí. Agora, o que ele não está trazendo, que eu espero que isso seja trazido pela esquerda em breve, é taxar o lucro das grandes corporações empresariais, é taxar dividendos empresariais. Seriam formas também do Brasil arrecadar mais e investir em educação pública, em saúde pública, enfim. Você sabe, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne, corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país. Queridos brasileiros e brasileiras, ele foi bem ali, né? Corrigindo parte da injustiça tributária. E eu concordo, corrige parte, mas tem uma parte da injustiça tributária que ainda está lá, né? Até onde eu sei, o imposto territorial rural não foi alterado, tributação de dividendos ainda não estamos cobrando sobre o lucro das grandes corporações de forma progressiva, que deveria existir, enfim. Então tem alguns limites aí, né? Mas claro que isso pode ter uma argumentação de que esses limites existem por causa do Congresso que nós temos, por causa dessa imprensa golpista que já está repercutindo negativamente essas medidas, enfim. As decisões que tomamos a partir de hoje exigem coragem, mas sabemos que são as escolhas certas, porque garantirão um Brasil mais forte, mais justo e equilibrado amanhã. Tenho fé de que seguiremos construindo um país onde todos possam prosperar pela força de seu empenho e trabalho. Saibam que o governo do presidente Lula é parceiro de cada família brasileira nessa caminhada. Com um governo eficiente, estamos construindo um Brasil mais forte e mais justo. Muito obrigado e muito boa noite. Olha, eu acho que as pessoas que estavam esperando assim, uma coisa assim horrível, né? Esperando cortes monstruosos e tal, teve boas notícias. Taxar os mais ricos e isentar a classe trabalhadora de impostos vai na direção do que eu venho defendendo aqui no canal já há bastante tempo. As outras medidas que realizam a economia retirando um pouco dos benefícios dos militares, dos super salários do funcionalismo público, enfim, injustiças históricas aí que tinham que ser corrigidas. Eu classificaria como um passo bom, e aí é um passo que claramente teve forte pressão do Lula. Lula deu várias entrevistas dizendo que queria cumprir a promessa de campanha dele e tudo mais. E claro, adianto para vocês que a cobertura da mídia corporativa vai ser muito negativa. Claro, né? Claro, né? Porque a mídia corporativa queria apenas as medidas de austeridade, não é? E não queria nenhum tipo de medida que beneficiasse a classe trabalhadora, nem que muito menos taxasse membros não é nem classe dominante, né? A classe dominante e dos setores, digamos assim, mais com remuneração mais alta do Brasil, né? Pessoas que têm mais recursos, né? Que a classe dominante mesmo, está em outra esfera da renda, né? Não é nem nessa daí dos 50 mil. Mas claro, que taxar um pouco mais esse pessoal é justamente você taxar as pessoas que têm uma remuneração mais alta, fazem parte dos mais ricos do país. Enfim, foi uma surpresa boa, e eu classifico como surpresa porque o que estava sendo discutido antes desse anúncio
era bem preocupante, né? Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe se torna membro ou apoiador, manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.